Eles precisariam de uma grande quantidade de algum tipo de substância, sabe, de psy. Não. Tudo que nós usarmos a energia como explicação, nós erramos. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que é energia. Você não pode dizer isso. Tudo que nós usamos, isso aí é um sofisma. Tu parte do erro do princípio. Não sabemos o que é esse troço. Para nós definirmos energia, nós apoiamos em outro conceito. Energia é tudo aquilo capaz de realizar trabalho. Ah, mas trabalho faz isso, faz trabalho, força, massa, blá. Deixa a energia de lado. Então, se nós quisermos atribuir a eles alguma fonte de energia, nós pecamos no nosso raciocínio. Eu penso assim, uma colocação minha. A nossa civilização também está perdendo muita coisa, nós estamos deixando de produzir muita coisa até no nosso organismo. Sangue não seria uma possibilidade? Eu não entendi uma possibilidade de quê? O sangue não poderia ser uma possibilidade deles estarem em busca de... Vamos que nós estamos deixando de produzir esperma, né? Tem uma série de coisas, os rapazes estão ficando estéreis. Essas civilizações elas podem ser... Eu não sei te responder essa pergunta. Não, eu também não sei, eu só não sei. Só acho ela, assim, ó, dentro do campo da lógica, eu acho ela pouco provável. Porque com uma tabela dos elementos periódicos, quando ela estiver totalmente completa, suprindo os elementos que ainda estão fazendo buraco na tabela, eu acho que o sangue eles fazem em casa. A dona de casa faz aplicando filho. No futuro. Eu acho assim, um produto muito banal para justificar uma viagem interplanetária numa civilização 1000 anos na frente. Vem aqui buscar sangue. Mas é o nosso combustível, né? Não gosto desse pensamento. Não te contaria em 100%, mas só te digo que eu não gosto. Um americano, o Alex Collier, fez uma palestra e ele fala que nos Estados Unidos, no estado, acho que é o Wisconsin, 30 mil crianças em 10 anos desapareceram. E num outro estado, 10 mil crianças em 5 anos desapareceram. Já se fala em 4 milhões de pessoas sumidas no mundo. Então, a teoria dele é que nós podemos ser apenas, para algumas espécies que colonizam a Terra, como alimento. Tá. Então, vem cá. Vou ficar, então, já que existe... alguém sabe me dizer quantas espécies prováveis? Tu sabe, tu fez uma palestra muito bonita sobre as vidas, que eram muitas. Estima-se que haja quantas espécies? Catalogadas são 75, parece. 75? Então tá. Então vamos fazer uma... Isso baseado em abduções. Baseado em abdução. Em contatos por abdução. Tá. E talvez algumas, mas aí é uma questão mais complicada, existe um fenômeno de canalização, acho que todos aqui conhecem, né? E essa canalização realmente ela tem controvérsias com relação à sua veracidade. Mas principalmente abduções. Os catálogos são baseados nos depoimentos de abduzido. Pessoal, como é que eu poderia criar a teoria das mudanças em cima de 75 espécies? Vou reduzi-las a uma. Aquela que deve estar fazendo isso. Talvez hajam outras que estejam fazendo outras coisas, não sei. O meu foco é mudança. Eu acredito que existe uma dessas 75 que está muito preocupada em construir as mudanças com nós. Será que existe uma que veio aqui para tomar leite, como se fosse que suco? Não, acho que não. Perguntar. Tem uma revelação assim, 55 espécies, né? Falou ali o número de Drake, existe 16,6% de chance, ou melhor, chance não, de planetas idênticos à Terra, na mesma posição, no mesmo sistema solar. Então, onde existe a probabilidade de que haja vida como a nossa aqui. 16% de 1 bilhão? Não. 16, não é 16%. É 16,6%. Esse é o número de Drake. Em toda a Via Láctea. Eu me importei que ele passou para todos o conhecimento que lá tem gente. Talvez não igual, mas para lá tem culturas inteligentes.
É isso que eu tirei da equação dele como muito importante. Esses números aí, esse cálculo, até a própria fórmula dele, eu acho que vai ser tudo revisto no futuro, buscando outra equação, outras verdades. Mas ele convenceu com a força da explicação dele que existem outras formas de vida no nosso cosmos. Eu quero mostrar para vocês agora. 95% dos fatos do ufológico são erros de interpretação. Veja só, eu só posso errar se eu tiver conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu não posso errar. Então esses 95%, eles estão dentro do conceito do certo. Poxa, aquele cara que olhou e disse, não, eu vi um disco voador, eu vi um OVNI, eu vi um objeto não sei o quê, mesmo que aquele objeto não seja o que ele está dizendo, está dentro dele o conceito do que é aquilo. Então, esses são todos que acreditam que aquilo existe, mesmo que na interpretação dele ele esteja errado. Por isso é importante esses 95. Não? O senhor já ouviu o depoimento do xamã Credo Mútua? Do quê? Do xamã Credo Mútua, lá na África. Aí ele, fatos verídicos, que ele conta os contatos com esses seres na Terra. Vou me interessar nisso. Né? Então procura no Face, lá no YouTube. Tá. Olha só. A ufologia dá dinheiro. Não para nós, não para ufólogo, dá dinheiro para cinema. Eu qualifico isso aqui como um oportunismo. Isso nunca vai acontecer. Seria um ato de burrice acontecer isso aqui. Nova York. Don't be frightened. We mean no harm. Please accept our apologies. We're truly anguished by the turmoil our arrival has caused. This is a momentous day. Until now, we believed we were the only intelligent life in the universe. We're overjoyed to find that we're not alone. My name is Anna, and I am the leader of my people. We're delighted to meet you, but we need your help. We're far from home. Et nous avons besoin d'eau et de minéraux pour survivre. Ces éléments sont facilement disponibles et abondants sur la Terre. Em troca, nós estamos prontos a divulgar nossa tecnologia avançada com vocês. A tecnologia é interessada. After we replenished ourselves and shared with you what we can, we will leave you, hopefully better than we found you. We look forward to getting to know our new friends. There will be more communication with your world leader in the hours to come. Until then, we are at peace, always. Isso aí é fantasia. Isso não é ufologia. Isso é filmezinho de bilheteria. Isso não tem ciência, não tem pensamento. Nós viemos atrás de um mineral. Faça um mineral lá em casa com química. Que bobagem é essa de fazer um mineral? Uma civilização 1000 anos na frente não produziria um mineral na garagem? Não existe razão para eles virem aqui para buscar alguma coisa nossa que nós temos abundante. Isso, para mim, é panfletagem. É panfletagem. A intenção deles aqui é muito maior, muito mais poderosa, muito mais grave. Eu sinto medo da intenção deles aqui. Qual é a intenção? Eu vou dizer agora. Primeiro, eu tenho que falar, sei que desculpem, mas talvez eu seja um pouco professoral, em paradigma. Todo mundo sabe o que é paradigma, né? Eu tive, acho que foi em Boston,
Eu vi esse porta-aviões gigante. Poxa, eu sou professor de física, pelo menos era. Né? E dava... Eu conheço, tanto quanto vocês, o fenômeno, a lei que dá sustentáculo ao fenômeno que faz esse navio flutuar. A gente sabe disso desde Arquimedes. Todo corpo mergulhado recebe um pulso vertical de baixo para cima com uma força igual ao peso do volume do... Você sabe, é impossível não sentir uma sensação de desconforto com aquele troço boiando. Ainda mais quando o pessoal começa a explicar as paredes de aço, as pessoas que estão, o peso de tudo aquilo, a gente tem uma sensação de desconforto com ver aquilo boiando. Quando eu entro num avião, começa a entrar gente, eu não consigo me liberar da sensação de desconforto, como se eu estivesse vendo gente, esse troço era mais seguro. Não é? Não é? Mas é que nós temos como herança cultural o paradigma. E é difícil mudar, mesmo sabendo que ele está errado. É difícil mudar, ele é quase que uma herança genética, uma cultura genética. É difícil mudar os paradigmas. Vocês acreditam que os dinossauros foram extintos por um meteoro que caiu lá no Golfo do México? Ninguém provou isso. É uma evidência muito provável. Está lá o buracão que o meteoro fez, já dataram o buraco, coincide com a época da extinção dos dinossauros, mas não está provado. Mas é um paradigma, nós partimos daí, os dinossauros sumiram. É muito melhor pensar isso do que pensar que os dinossauros não couberam na Arca de Noé, que também era um paradigma necessário porque não se tinha outro para botar no lugar. Então, antigamente o cara achava um cabeção desse tamanho de um dinossauro, como que ele atribuía vida, a existência daquele animal que não existia no mundo? Que resposta ele tinha que ter? Ele precisava de um paradigma. Pô, era tão grande que não coube na Arca de Noé. Tudo bem. Então nós precisamos, mas nós convivemos com paradigmas, convivemos, o frio, a gente... Fecha aquela porta lá para não entrar o frio. O frio não entra, o calor sai. Né? O som é uma característica dos seres vivos, não da natureza. Na natureza não existe som. Som é uma sensação de dor que se tem. As cores é uma sensação de dor que se tem. Não existe. Existem frequências que se refletem, que não se refletem. Então, tem paradigmas que nos mantêm no erro. Pois não. Vou interromper, mas toda a descoberta arqueológica, não falo só no termo dos dinossauros, mas de toda a descoberta que foi feita aí, as últimas descobertas, sempre há uma grande camada de terra em cima. O que explica isso, né? Se os dinossauros foram soterrados por um asteroide que se chocou, e o restante? Mas isso aí é evidência, isso não é prova. Mas aí que tá, não é simplesmente teve uma explosão, levantou toda aquela parada, aquilo tudo é um processo. Mas mudou... Isso são processos de milhares de anos. Épocas, mas muitas outras civilizações desapareceram e foram encontradas lá, enterradas. Não, o fato é assim, é uma evidência o acontecimento ou é uma prova? O acontecimento é uma evidência, não é uma prova. E nós precisamos de uma resposta para essas evidências. Nós precisamos de resposta para as coisas. Por exemplo, como é que ressuscitou Frankenstein? Foi um raio que caiu lá. O médico, na obra de fantasia, um raio cai em cima e a eletricidade ressuscita. Bom, sabe, precisava um efeito desencadeante da coisa. Nós sempre na cultura precisamos de um efeito desencadeante. Esse efeito desencadeante é o paradigma. Eu trabalhei com antenas toda a minha vida, adoro antenas, porque elas se baseiam num princípio.
Ninguém sabe por que uma frequência sai de dentro de uma antena e viaja. Não se tem essa resposta. Ela é um portal. O espaço, estamos em discussão se o espaço sideral ele é vazio ou não é vazio. Não se sabe se ele é vazio. Existem sustentações de pensamentos na física que só se admite quando se trabalha com o espaço existindo o éter, que é algo que já foi deposto dentro da física, provado que não existe. Mas, no entanto, existem sustentações matemáticas que só são viáveis se o espaço não for vazio. Era só uma questão. Era só a questão anterior. Eu não vi ainda, está no escuro aí. A respeito de talvez uma possível busca por recursos. Bota na... Uma possível busca por recursos, né? Eu acho que já foi visto planetas feitos de diamante, planetas com horrores de água a mais e coisas do gênero. Então acho que se tu fosse buscar água em algum lugar, não seria na Terra, seria em Europa, que tem muito mais água, ou talvez outro planeta bem maior, que talvez tenha muito mais água e outros recursos também. E a gente sabe que a matéria, ela é feita dentro dos sóis, né? Dentro da fabricação dos elementos químicos, e estão espalhados pelo universo. Então, existem recursos muito abundantes em outros lugares. Então, na minha opinião, assim, não seria essa uma motivação para vir justamente para esse planeta, nesse planetinha, né? Porque nós temos sóis muito maiores e planetas muito maiores, muito mais recursos disponíveis e provavelmente mais fáceis de serem adquiridos. Eu concordo com ele. Concordo. Vamos falar sobre nós um pouquinho. Nós somos o que tem de melhor nesse mundo. Não concorda? Bom, olha só. Alguém sabe me dar uma resposta de alguma pergunta dessas? De onde viemos? O que é real? O que é sobrenatural? Deus existe? Eu digo que existe por fé, mas eu não consigo provar. Existem alienígenas aqui na Terra? Eu nunca vi nenhum. Alguém aqui já viu? Bom, eu acho que estamos sendo ajudados a criar novas mudanças culturais que nos levem ao encontro das respostas para essas perguntas. Opa, veja só, eu estou dando um motivo que não é um motivo torpe, não é assim, vieram buscar ouro, vieram buscar sangue, eles estão nos dando as respostas das perguntas essenciais. Que revolução terrível! Se eles nos derem essas respostas, o que eles fizeram com nós aqui é maravilhoso. O problema é se essas respostas nós não as suportar como verdade, se elas forem terríveis, se o governo omite informações porque sabe que as respostas dessas perguntas aí são respostas que nós não gostaríamos de saber, que nos faria muito mal na nossa civilização. Eu comecei a trazer para vocês o drama da teoria da mudança. Não é uma coisa tão boa. E a Igreja Católica como ficaria? Como é? E a Igreja Católica como ficaria? Eu acho que ela vai se aperfeiçoar e vai ficar melhor do que é. Como já é melhor do que foi. Foi Carl Sagan, parece que pegou 13 bilhões de anos do Big Bang até aqui, compactou em 12 meses, né, fez o calendário cosmológico e plotou ali no calendário os acontecimentos, formação, não sei o que, das estrelas, da Via Láctea, do Sol, da Terra, foi plotando, chegou na nossa civilização. Bom, segundo essa cronologia, a diferença entre esse casal e esse casal é 15 segundos. Poxa, nós temos muito pouco tempo de civilização. É muito fácil para nós buscar respostas fantasiosas, que nem aquele filmezinho bobo que eu passei. Impactante. É muito fácil manipular
esse casal, porque ele está muito próximo desse ainda. Assim que nós somos. No entanto, nós temos cultura. Nós construímos essa cultura. Nós temos a cultura. E as mudanças são os efeitos desencadeantes da nossa evolução. As mudanças. Com uma mudança, nós passamos a ser diferente. Puxa, o AIDS não tinha cura, agora tem. Nós morremos de quantas varicelas, sarampo, catapora, quantas doenças todas nós morremos, que não morremos mais. Então a cultura vem nos trazendo, nos beneficiando na evolução. O ruim vai ser nós aceitar que essa cultura que nós temos orgulho dela, não é uma coisa que fruto só de nós. Fruto só de nós pessoas. Nós somos ainda, olha só, eliminamos os fracos e os fortes sobrevivem. Somos uma civilização muito violenta. Nós estamos em guerra hoje, não sei em quantos países tem guerra. Nós matamos, nós comemos carne podre, hoje. Alguém aqui não come carne podre? Não come. Tu gosta de churrasco? Não come churrasco? Ah, tu não come carne. Sou vegetariano. Então, tá, dos que não são vegetarianos, então, não comem carne podre? Olha, a carne, quem for do campo sabe, mata um gado, a carne tem que dormir. Nós usamos essa palavra gostosa. Pega a carne e bota a carne para dormir. Tu mata um gado hoje, faz o churrasco amanhã. Ora, nós esperamos que a carne alcance 10, 15% de putrefação. Porque ainda sai aquele cheirinho bom, saborzinho bom na carne. Então, mata um animal e come, não é bom. O bom é comer no outro dia. 10 a 15% de putrefação. Esse é o animal que nós somos. Veja só, se for provado que eles fizeram mudança no nosso DNA, como tu, como é que é o nome? Renato. Como o Renato levantou e como o Fernando colocaram, isso aí é um problema pequeno. Eu não acho ruim eu ter 2 braços, eu não acho ruim eu ter inteligência, eu não acho ruim meus olhos, do jeito que eu sou, eu gosto. Mas se for provado que a teoria da mudança é um fato, eu ficaria deprimido. O senhor ficaria deprimido? Eu ficaria deprimido porque eu tenho orgulho daqueles que me antecederam e me deixaram a cultura que eu tenho. Tudo que nós sabemos nos foi contado por outros. Poxa, eu tenho orgulho dos pensadores, dos filósofos, dos artistas, dos homens que edificaram a minha cultura. Gosto de ler, gosto de ver um filme sobre a vida de Darwin, gosto de ver um filme sobre a vida de Galileu. Eu tenho orgulho que a minha cultura seja fruto da minha espécie. Eu ficaria deprimido se eu soubesse que nós somos, assim, culturalmente manipulados. E nós podemos ser manipulados. Como que eles iam fazer isso? Pô, eu estou fazendo uma afirmação. Como que os alienígenas conseguiriam nos manipular? Eles vão chegar no ouvido de um, vão contar? Eles vão abduzir alguém e vão contar? Uma das perguntas que eu fiz para um amigo meu a respeito sobre as modificações de DNA e tal. E eu falei para ele, olha, eu fiquei sabendo que o nosso córtex cerebral é de um réptil. E que o homem de Neandertal não tinha esse córtex cerebral. E isso foi implantado no homem moderno, para que o Criador tivesse controle sobre a criatura. E eu tive uma situação em que talvez tenham tentado me controlar e não conseguiram, porque eu acabei saindo do lugar. E foi através dos meus movimentos, eu comecei a perder os movimentos. Então, me faz crer que, através do córtex cerebral, eles têm controle sobre o cérebro. Eu não concordo. Deixa eu avançar um pouquinho, que eu vou te mostrar aonde eu discordo do teu pensamento. O senhor concorda que o córtex cerebral é de um réptil? Não sou tão profundo assim, não sei se fez nada. A ciência do médico é de um réptil. Tá bom? Bom, nossa estrutura social é o que nós temos de melhor. Olha, o Brasil nunca foi tão bom como é.
O mundo nunca foi tão bom como é. Ah, mas tem o mensalão, tem o lalau, tem, sempre teve. Nunca nossa sociedade foi tão boa como é. Tem roubo, tem governo que não sei o quê, tem, mas nunca, sempre teve. Faz pouquinho tempo que vocês, mulheres, podem trabalhar. Isso foi, houve quase que uma revolução feminina nos Estados Unidos para ter o direito de trabalhar em 1927. Faz pouquinho tempo que as mulheres votam. Faz pouquinho tempo que a escravatura foi abolida. Faz pouquinho tempo que o Brasil... Nós somos um país há 125 anos só. Nós estamos nascendo. Nós viemos de uma sociedade ruim, cada vez por uma sociedade melhor. Cada vez por uma sociedade melhor. Está cheio de defeito, mas já foi pior. Já teve muito. Já foi o homem, já teve direito de matar, estrupar, fazer. Ele era o dono, ele é o senhor dono da região, ele fazia o que ele queria. Esse direito não existe mais. Até alguém pode matar, mas não tem o direito de matar. Alguém pode roubar, mas não tem o direito. O ato dele não ter o direito é uma conquista social nossa. Essas estruturas sociais é o que nos torna, não nos leva de volta para a caverna. É importantíssima essa estrutura social. Nós não vivemos sem ela. Sem essa estrutura social, nós vamos disputar as coisas no facão. Nós vamos virar animais primitivos. O que nós temos de mais importante dentro da nossa sociedade é a nossa estrutura social. Respeitar a ordem pública, respeitar a estrutura de poder, ser respeitado. Esse é o nosso grande patrimônio. Um conhecimento fora da época pode ser muito destrutivo para a nossa estrutura social. Imagina assim, ó, se eles nos ensinarem a construir um moto contínuo. Bota um moto contínuo no carro, não gasta, nunca mais precisa abastecer de novo. Como é que ficava a estrutura social de refinamento, de extração de petróleo, de distribuição? Ia dar uma esculhambação social. A cura de todas as doenças não pode ser ensinado para isso agora para nós. Não cabe nesse momento esse conhecimento. Mas também não precisa ir tão devagar, né? Eu não sei calcular esse tempo. Agora ela... É mesmo como que eu digo, imagina se eu voltasse no passado, ensinasse lá a Júlio César como é que se faz pólvora, como é que se faz a penicilina, como é que se faz cimento. Ele era César até hoje. Ou tinha destruído todo mundo. Então o conhecimento ele tem seu momento, ele não pode estar fora de momento. Então os alienígenas que vêm para cá com tanta sabedoria, eles não podem nos dar um conhecimento maravilhoso. Eles têm que dar um conhecimento que não destrua a estrutura social, que nós vá progredindo, evoluindo, crescendo cada vez mais, mas sem nunca nos destruir, porque um conhecimento não pode nos destruir. Se ensinassem a cura de todas as doenças, não haveria habitação, não haveria alimentação, não haveria vestuário para as pessoas. É necessário morrer. Nós nascemos, no mundo nasce 4,8 pessoas por segundo, morre 2,8 pessoas por segundo. O mundo fica maior de 2,4 pessoas por segundo. Poxa, tem que ter alimento para essa gente. O alimento envolve consumo de energia, degradação da natureza, poluição. Então, curar todas as doenças ia nos destruir em vez de nos salvar. Porque nós íamos morrer de fome. Não estou doente, mas morro de fome. Quem é que produz para todo mundo? Então, existe uma cadeia de acontecimentos que a cultura precisa crescer para ele, não só crescendo em altura, mas também em largura, e suportando a nova verdade, o nosso crescimento. Então não pode dizer, eles vêm para cá para nos ensinar a tecnologia. Está no frente se eles fizerem isso. Eles têm que nos ensinar a cultura. Mas tem um problema. Como é que eles estão fazendo as mudanças? Como é que eles estão nos ensinando? Eles estão abduzindo pessoas e contando no ouvido delas? Como? Se eu aqui na Teoria da Mudança, eu não apresentar para vocês uma maneira disso acontecer, eu estou sendo panfletário. Eu estou levantando uma teoria boba,
que pode. Eu preciso ter um exemplo em que isso aconteça, para então a teoria ter valor. Mudanças. Vou entrar agora, isso tudo foi um introito. Agora eu vou sustentar mudanças. Um pouquinho, olhem só. Olha as mudanças. Olha que mudança. Sócrates. Puxa, Sócrates, mataram Sócrates, mandaram tomar veneno. Por quê? Porque ele começou a dizer assim, prova. Ah, matei o deus Apolo, prova. Ah, mas Netuno no mar, prova. Ah, mas prova. Ele transformou a juventude em ateia, que não aceitavam os deuses. Tudo Sócrates começou a botar na cabeça que se tu queria aceitar uma verdade, essa verdade tinha que ser provada. Foi Sócrates que nos ensinou isso. Olha que coisa maravilhosa. Ele, sozinho, modificou toda a humanidade. Isso, naquela época, foi mais importante do que ensinar para os caras, naquela época, um conhecimento fora de época. Aquele conhecimento precisaria entrar ali naquela época, 450 anos antes de Cristo. A prensa do Gutenberg propiciou, olha, aí é um artefato, não é uma ideia. Um artefato modificou toda a civilização humana. Todo mundo podia ler a Bíblia, que foi o livro que foi primeiro impresso. A imprensa de Gutenberg, ela deu acesso à cultura. Então, outras pessoas podiam ler coisas que antes só podiam ouvir. E a leitura é aquilo que pode fazer sozinho. E o que tu ouve tem que ter pelo menos o outro para falar. O racionalismo de Descartes, esse Descartes, ele é um tiro no pé. Descartes é um tiro no pé, porque ele é todo o problema da física moderna. Ele é reducionista, ele é mecanicista, ele é racionalista, tudo tem que ter tem que se reduzir a uma causa original, tudo tem que reduzir a um princípio. Tudo funciona dentro de um eixo de acontecimento, as coordenadas cartesianas. Mas se não fosse o racionalismo de Descartes, nós não teríamos conseguido nos libertar dele para a ciência moderna. Ele foi um estágio, primeiro foi ensinado a ele. Darwin já é questionado, já não estão aceitando muito o fenômeno da seleção natural. Mas ele abriu uma possibilidade de vida de forma diferente, que não era divina. Ele abriu uma possibilidade. O evolucionismo foi o primeiro conhecimento humano que contrariou o criacionismo. Tudo Deus tinha criado. Vejam que pensamentos fazem revoluções tremendas. É isso que os alienígenas estão fazendo aqui, essa baita revolução cultural. Mas eu tenho que dizer como. Como que eles estão fazendo isso? Como que eles estão, aonde que eles estão mexendo para isso acontecer? Se eu não tiver essa resposta, é panfleto que eu estou falando. Olha só, antigamente se pensava que o cérebro era, lá no córtex, era uma desordem. Dá para voltar o slide? Eu quero falar para vocês sobre teoria do caos. A teoria do caos... Não, ele fez sinal que está chegando no fim, eu não vou vencer. A teoria do caos afirma que uma pequena mudança no início de um evento qualquer pode trazer consequências alarmantes. Usa o efeito borboleta. Duas meninas estão jogando bola, vôlei. Lá na estrada vem um caminhão carregado de sal. Uma borboleta atrapalha a menina, a bola cai, corre para a rua. A menina corre atrás e o caminhoneiro, para não atrapalhar a menina, desvia, cai lá embaixo, o caminhão pega fogo, o sal se desassocia, o colorete sobe para cima, encharca, vai até as nuvens, encharca as gotinhas de água que estão dentro das nuvens, elas enchem e caem. Chove. Ora, uma borboleta fez chover. Como uma reação em cadeia, como uma pequena interferência na condição inicial, pode trazer uma consequência
imprevisível. Olha, estou chegando na teoria da mudança. Não é um contato imediato de primeiro, segundo, terceiro grau. É um contato de milésimo grau. Nós não enxergamos. Tocou muito pra trás, voltou. Tu sem querer pressionou e voltou tudo. Ah, desculpa. Então, agora aqui. Deixa eu correr ele aqui. Tá, desculpa pelo desconforto. Bom, eu vou apresentar para vocês um filmezinho que explica bem a teoria do caos. Vejam, se eu apresentar uma possibilidade da teoria das mudanças acontecer, e eu sou aquele macaco do início do filme, deve existir outra, e outra possibilidade, e outra possibilidade, e possibilidades que eu nem imagino, muito melhores, 1000 anos na minha frente. Eu vou mostrar uma. Eu quero saber, antes de eu mostrar, eu vou fazer uma pergunta. Se vocês todos fossem um policial, vocês prenderiam o personagem do filme no final? Poderiam prender ele? Vamos ver. Ah! É isso que eles estão fazendo aqui. Eles estão nos colonizando. E olhem como que eles nos colonizam. Enxergam bem? Aqui tem um alienígena calculando a teoria do caos. Ele tem 1000 anos de civilização mais que nós. E ele sabe que aquela mulher não pode viver. Porque se ela viver, ela vai entrar numa cadeia de reprodução altamente prejudicial. Ele quer matar aquela mulher. Não vai abduzir, não vai dar um tiro de raio laser,